Pierre Chanu, como vocês sabem, foi um historiador francês ligado à Escola dos Annales e um historiador considerado um hispanista, um grande especialista na história da Espanha e das colônias hispano-americanas, com obras, uma vasta produção de pesquisas, com arquivos pessoais muito ricos, muito densos, enfim, um historiador peso pesado que é conhecido por ter defendido a história quantitativa. Vocês se lembram, quando estudaram a história da Escola dos Annales, que houve um momento em que a Escola dos Annales se voltou para a história quantitativa para procurar dar conta de certas perguntas que estavam sendo feitas e que a história centrada nas elites, nos grandes homens, nos homens letrados, não dava conta de responder. Então, voltou-se para a história quantitativa e o Chanu é um expoente desse movimento da história quantitativa. Muito bem, nessa obra, entre outros textos, outros artigos que ele publicou sobre o mesmo assunto, A Independência da América Latina, nesse caso um livro publicado em Buenos Aires no início dos anos 70, o Pierre Chanu procura problematizar os interesses contraditórios, procura problematizar os conflitos, os grupos heterogêneos que se entrelaçaram nesses processos de independência na América Espanhola de fins do século XVIII, princípios do século XX. Ou seja, o Pierre Chanu esteve preocupado em mostrar que, para se falar de independências, não era possível se imaginar as sociedades latino-americanas como compondo povos homogêneos. O povo colombiano, o povo argentino, o povo chileno que se levantou contra a metrópole. Ou seja, povos que teriam um grande objetivo em comum e que agiram coletivamente de uma maneira coesa para se libertar do grande opositor à metrópole que os colonizava, que os subjugava. E o Pierre Chanu vai mostrar que a história foi muito mais complexa do que essa. Ou seja, a história das independências é uma história de grupos que conviviam nessas sociedades hispano-americanas, que se aliam, que disputam, que se pressionam, que barganham em função dos seus interesses particulares de grupo. E que os processos de independência têm que ser entendidos nessa chave das tensões, das negociações entre grupos que compunham sociedades profundamente heterogêneas. Aquilo que nós vimos com as cartas do Simão Bolívar na semana passada, ou seja, Simão Bolívar procurando seduzir os escravos para lutar nas suas fileiras, procurando seduzir os homens dos llanos para lutar nas suas fileiras, os índios, San Martín negociando com os índios o Paso de los Andes, e parte desses índios se recusa a ajudá-lo, porque prefere a ordem colonial. Ou seja, essas negociações foram extremamente complexas e a história das independências é feita dessas contradições, dessas tensões. É como se houvesse vários movimentos dentro de um só, dentro daquele grande movimento que nós chamamos de independências hispano-americanas. E essa complexidade, essa pluralidade precisava ser iluminada. A pergunta de fundo, aquela antiga, mas quer dizer que no meio disso nada mudou? Não. Sim, muitas coisas mudaram. Houve, de fato, uma abertura para a negociação que foi própria desse momento de uma grande perspectiva de mudança, do trono ausente na Espanha, depois de uma guerra já em curso, quando a Espanha consegue se reorganizar, ou seja, houve de fato ali uma abertura para que muitas tensões viessem à tona. E essas tensões vieram à tona e foram mais bem controladas ou menos bem controladas, como esses anos em que Hidalgo e Morelos estiveram à frente de um exército com dezenas de milhares de participantes.
Então, é claro que essas negociações não foram negociações feitas em torno da mesa, sempre de uma forma muito tranquila, muito acordada. Elas transbordaram. E a história das independências é uma história que contém, sim, uma dimensão revolucionária, mas essa dimensão revolucionária não é a gloriosa ruptura da metrópole em nome da liberdade de um povo. Essa gloriosa ruptura com a metrópole tampouco é resultado de um modelo francês que ecoa e incendeia a América Espanhola, mas é fruto de tensões que são próprias das sociedades hispano-americanas. E a especificidade dessas sociedades, dessas assimetrias, tem que ser observada para que essa história possa ser contada, dando conta da sua complexidade e não recaindo sempre nesses extremos de que a França explica tudo ou de que a heroicidade dessa origem da nação explica tudo. Porque claro que nessa narrativa que heroiciza os grandes generais das guerras de independência, ficam de fora também atores que participaram das guerras e, ao mesmo tempo, atores que muitas vezes depois foram negligenciados pelos estados vitoriosos. Os índios, por exemplo, que depois vão ser confrontados por esses estados nacionais. Os escravos que, em parte, recebem alforria, mas a escravidão não desaparece de cena após as independências. Ou seja, essa noção, essa perspectiva de que as independências são inconclusas em termos da vitória da liberdade, não só aqui como em qualquer lugar, mas aqui com as nossas particularidades, essa noção pode aparecer já na narrativa sobre as guerras de independência. Isso não é algo que deve surpreender. Os estados tiveram esse desenlace, esse perfil e, puxa, onde é que está a dimensão da liberdade que se perde na construção desses estados? A própria história das guerras de independência já nos dá pistas de como certos grupos foram prevalecendo sobre outros e depois tiveram um papel mais central na construção dos estados nacionais. Então, a obra do Pierre Chanu é uma obra muito interessante que também repercute as verdadeiras safras historiográficas que então se alimentam, dialogam com essa visão de que o tema das guerras da independência merece um olhar problematizador sobre esses tecidos sociais que eram tão complexos e que vivem um momento de ruptura, mas a forma como esse momento é vivido não é com uma direção unívoca rumo à liberdade de um povo, não. Esse povo, sob ele, convivem grupos que têm relações bastante tensionadas em termos de disputas sociais, disputas pelo poder, disputas econômicas. Fica, então, essa contribuição do Pierre Chanu, entre outros autores, que procuram trazer o foco para as ambiguidades, as contradições das próprias sociedades hispano-americanas, contradições essas que vão pavilhando, que vão ladrilhando a narrativa desses anos de guerra em que certas soluções vão perdendo força e outras soluções vão se impondo. Ou seja, a narrativa que recupera essa trajetória deve ser uma narrativa ladrilhada por uma preocupação em radiografar os vários grupos, os seus interesses e a forma como isso tudo vai se resolvendo na articulação entre eles. Lembro aqui que a história da Revolução Francesa também foi contada por essa chave nesses anos. A história da Revolução Francesa como sendo uma história de várias revoluções e não de uma única revolução. E essas várias revoluções francesas teriam justamente expressado projetos revolucionários muito distintos e projetos revolucionários que correspondiam aos interesses, aos objetivos, aos horizontes políticos dos vários grupos que entraram em cena. E alguns foram perdendo espaço, enquanto outros foram prevalecendo. Então, há
isso é uma coisa importante de vocês procurarem observar, há uma inquietação que atravessa a historiografia que procura, que acaba conduzindo a determinadas ênfases, a determinados problemas que recontam a história não só da América Latina, mas que vão também recontar a história da Revolução Francesa, da França do século XIX e de outros tantos processos desse mundo moderno e do mundo contemporâneo. Essas inquietações são muitas vezes compartilhadas. E eu passo agora a um outro momento dessa discussão historiográfica, que é um momento que ajuda a explicar tendências, ênfases, preocupações que nós ainda vivemos do ponto de vista da historiografia contemporânea sobre as independências, assim como sobre a Revolução Francesa, sobre a formação dos Estados Nacionais na América Latina. E esse momento tem como uma figura singular e referencial, embora não seja única, embora haja toda uma safra de excelentes historiadores na América, na Europa, nos Estados Unidos, que também têm trabalhado nessa mesma linha, ou seja, eu estou pensando aqui uma referência, mas ela não é certamente a responsável por tudo que tem se feito nessa direção. O historiador francês François-Xavier Guérin, que foi professor da Universidade de Paris I, faleceu há alguns anos e que publicou no início dos anos 90 esse livro Modernidade e Independência, ensaio sobre as revoluções hispânicas. Vejam bem o título, o subtítulo, As Revoluções Hispânicas. O conceito de revolução está no título. O Guérin, só para contar um pouquinho a história dele para vocês, escreveu uma tese de doutorado que teve na sua banca, dentre outros, Pierre Chanu, uma tese de doutorado que nós vamos discutir no final do nosso curso, que foi dedicada ao México do final do século XIX, o México da ditadura de Porfírio Dias, o México do chamado Porfiriato. E essa tese do Guérin, que é muito interessante, nós vamos voltar a ela daqui a algum tempo, está também aqui, digamos que na trajetória de um pensamento que vai se construindo e que ele vai calibrando, ajustando para explicar uma preocupação fundamental para ele, que é a transição na América Latina entre um regime tradicional e um regime moderno. Ou seja, o que foi a eclosão, a construção, o aparecimento da modernidade na América Latina. De que forma essa América Latina colonial do antigo regime vai se abrir e vai moldar a modernidade ao longo do século XIX. E essa pergunta ele leva na sua tese de doutorado, que é anterior a esse livro, que é dos anos 70, essa pergunta ele leva para o México do Porfiriato. Num livro posterior, ele discute o tema das independências. Vocês, por acaso, já leram alguma coisa do Guérin? Não? Não? Tá. Então, vou também aqui passar de uma forma rápida pela contribuição desse autor. O livro é gigantesco, é um livro resultado de muita pesquisa e fica a sugestão para quem quiser, de fato, ter contato com essa obra. Mas o que é fundamental aqui, nessa inflexão historiográfica que o Xavier Guérin representa, é a preocupação que ele tem em recolocar esse debate sobre revolução ou não revolução, recolocar esse debate sobre a ruptura ou a não ruptura, a partir de um outro lugar, uma outra abordagem, uma outra seara de problemas que está relacionada, sobretudo, a questões políticas e a questões culturais. O problema do Guérin, quando ele se debruça
sobre a América Latina em processo de independência para discutir foi revolução, não foi, houve ruptura, não houve. A grande questão que ele coloca está centrada em uma reflexão sobre o arcabouço da modernidade, o arcabouço intelectual, político, cultural da modernidade. E para pensar nesse arcabouço, o Guerra está muito preocupado, sim, em entender a modernidade como resultado de um certo vocabulário político que está sendo formado, a partir do século XVIII, pelo menos, pelos liberais e pelos autores ilustrados. Um vocabulário político que é um vocabulário que está sendo construído por esses liberais, por esses ilustrados, para criar um novo contrato social, para criar uma nova ordem que dispensa a figura do soberano, a figura de um poder absoluto que emana de cima, que é justificado por razões divinas e que passa a legitimar o poder a partir de uma escolha que vem dos indivíduos, de indivíduos que são racionais e de indivíduos que usam a sua razão para aderir ou não a esse pacto e que então legitimam a nova ordem por uma vontade, uma escolha de se reconhecerem como representados nessa nova ordem. Então, esse ambiente que vocês conhecem bem, sobre as referências liberais, as referências ilustradas, que vão entrando em cena e que vão definindo bases para novas concepções de organização política das sociedades contemporâneas, de que forma isso teria se colocado na América Latina. E para o Guerra, existe uma pergunta fundamental. Se na Revolução Francesa as ideias ilustradas, o projeto de república e tudo aquilo que vinha acompanhando essas premissas, algo que está relacionado ao conceito de espaço público. E eu mencionei a vocês na primeira aula, mas vou voltar a isso porque tem a ver com as coisas que eu vou falar do Guerra nesse momento. Um texto do Jürgen Habermas sobre as origens do espaço público, que ele localiza na década... Aliás, desculpem, o texto da década de 1960, essas origens do espaço público, o Habermas localiza lá na França do século XVIII. E existem alguns elementos que são fundamentais na leitura do Habermas, que é um filósofo, que não é um historiador, e que, portanto, apresenta um modelo para pensar esse problema, que é um modelo idealizado, que é um modelo que se abstrai das relações sociais históricas concretas para se definir, bom, o que compõe como premissa a possibilidade desse espaço público existir. O espaço público, então, vou identificar aqui algumas dessas premissas para que vocês entendam o que propõe o Habermas e para que vocês entendam a forma pela qual o Guerra opera na sua interpretação. Essa questão para o Habermas da opinião pública e do espaço público, da chamada esfera pública, existe uma discussão sobre a tradução do termo do alemão, língua original em que esse texto foi escrito, em que a expressão em alemão era a seguinte: Die Strukturwandel der Öffentlichkeit. As mudanças estruturais da Öffentlichkeit. Essa é a palavra que interessa aqui para nós. O que é a Öffentlichkeit em espanhol, em alemão? A Öffentlichkeit é uma abertura, a transparência, a visibilidade. Offen, em alemão, quer dizer aberto. Então, como se traduzir esse Öffentlichkeit para as línguas latinas? Isso criou um impasse e, para o francês, o termo foi traduzido como a esfera pública, la sphère publique. E a esfera pública, que depois, por uma série de discussões, muitas vezes é chamada de espaço público. E eu vou voltar a isso daqui a pouquinho com o próprio Guerra,
que não nessa obra, mas em uma obra posterior dele, prefere o conceito de espaço público ao conceito de esfera pública. O que seria essa esfera pública? Então, usando a primeira tradução do conceito do Habermas para o francês, seria uma instância de discussão, de poder, de legitimação das instâncias de poder que se subtrai ao poder do Estado, ou seja, o monarca não pode interferir naquilo que está sendo discutido na esfera pública. E essa esfera pública é uma esfera em que homens racionais, letrados, discutem, criticam e propõem coisas que dizem respeito à vida pública, à vida política. E essa esfera pública é uma esfera que surge na França do século XVIII, segundo a proposição do Habermas, nos cafés, nos espaços de sociabilidade, essa é uma outra premissa fundamental aqui para nós, nos espaços de sociabilidade, onde esses homens se encontram para conversar. Eles se encontram nos cafés e discutem questões políticas, questões culturais. E nesses espaços de sociabilidade, a opinião pública vai se formando a partir de debates entre homens racionais que argumentam e um convence o outro. Que aquele que tem o maior poder de persuasão é aquele que provavelmente vai conseguir orientar os rumos dessa opinião pública. Esses encontros presenciais entre burgueses, o conceito de burguesia aqui também é uma premissa fundamental, porque os homens que participam desses encontros, que frequentam os cafés, são homens letrados e são burgueses. Vocês se lembram que os burgueses são uma classe que está marginalizada na estrutura do antigo regime e que reclama espaço para si, né? A aristocracia domina e essa burguesia quer um espaço político para si. Esses burgueses é que discutem nos cafés e, ao mesmo tempo, se apoiam para difundir ideias, se informar e, portanto, poder refletir sobre as coisas em textos escritos. E esses textos escritos são, no século XVIII, cada vez mais textos impressos. São jornais. E os impressos, por que impressos e não manuscritos? Por uma simples razão, os impressos têm o maior poder de circulação. As cópias se fazem em grande quantidade. Então, os burgueses escrevem jornais, publicam jornais, leem jornais, jornais que podem ser impressos graças à imprensa de Gutenberg, que já existia há muito tempo, mas aqui ela vai ganhando mais importância nos usos cotidianos desses textos impressos. Esses burgueses, através dessas reuniões, através dessas leituras, vão cada vez mais se pronunciando sobre temas políticos em que não existe uma hierarquia pré-determinada. Não existe uma verdade pré-estabelecida. A verdade vai ser construída a partir do uso da razão. E essa verdade é sempre sujeita a ser reelaborada.